Glória a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, né, irmãos? Mas tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Eu cumprimento o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom ver os irmãos novamente, né? Glória a Deus, é sexta-feira aqui. Maravilha. Ver como os irmãos foram subindo. Como é bom ver vocês subindo ali a rampa, né? E é subindo mesmo, né, pastor? É subindo que a gente vai alcançar a vitória, né? Glória a Deus, eu fico contente de ver o Neira aí novamente, né? Está aí conosco. Glória a Deus, de volta, né? Aleluia. Que benção, que agora fica firme, né? Com o Senhor, amém? Irmãos, nós vamos estar num temas aqui, a sexta-feira, no livro de Efésios, capítulo 10, 6 e versículo 10. É o que nós estamos precisando nos últimos tempos, né, irmão? A armadura de Deus. Amém? Vamos ler aqui. Procura aí na sua Bíblia. Glória a Deus. A armadura de Deus. Glória a Deus. É Efésios 6, né? Que fala sobre a armadura de Deus, e o versículo 10, né? O apóstolo Paulo, homem sábio, né? Explicando para o povo de Efésio lá, para que o povo soubesse o que realmente precisava para nós se manter na terra, né? Para nós não ficar desprevenido espiritualmente, né? Contra a astuta cilada do diabo, contra os principados e potestades. Ele pregava ensinando, irmãos, vocês têm que tomar toda a armadura de Deus, né? Por causa dos principados e potestades que operam no ar, que ficam observando a nossa vida dia e noite. Ele observa a nossa saída, a nossa volta, observa você no trabalho, olhando para ver se vê alguma falha de você, para acusar, que ele é o acusador, né? Então o apóstolo Paulo aqui explica direitinho para que nós, né, podemos estar revestidos da armadura de Deus, né? Porque as setas inflamáveis do maligno, se nós não tiver espiritualmente firme, as setas nos pegam em nós. As setas vêm, e tem muitas pessoas aí, cheias de setas inflamáveis do maligno, que não sabem nem para onde vai. Onde é que eu estou? Onde é que eu vou? Por quê, irmão? Não está dirigido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele dá a direção certa. O Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria. Ele vai te revestir, ele vai te brindar. Porque você está de frente, mas você não sabe quem está atrás. Você está aqui, mas você não sabe quem está do lado. Às vezes está te braquejando, jogando maldição sobre a tua vida. Mas você está revestido da armadura de Deus. E quem tem armadura, está revestido. Porque as maldições vêm, as pragas vêm. Vai cair por terra. Porque você está calçado com o preparamento da palavra, né? Com um capacete. Aleluia! Vamos ler. A armadura de Deus, Efésios 6, 10. Quanto ao mais serdes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestive de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e a carne assim é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal.
nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais e revestir no dia mau, e depois terdes revestido de tudo, permanecer inabaláveis. E estáis, pois, firme, cingido vós com a verdade, e vestido vós da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Pode assentar e dar glória a Deus. Aqui é um ensinamento para a igreja. Porque a nossa luta não é com carne nem sangue. É contra os principados e potestades. É contra aquele que, mesmo todo poderoso, ele foi lá tentar no deserto. Ofereceu toda a riqueza da terra, sem saber ele que todo o poder e toda a riqueza pertence a Jesus, mas ele ofereceu. Porque Deus disse, o meu é o ouro e meu é a prata, tudo pertence a Deus. Mas porque o diabo foi no templo mais alto e ofereceu toda a glória dele? Porque tudo que tem na terra pertence também a ele. Mas nas coisas espirituais ele está fora, mas as coisas da carne, tudo pertence a ele. O mundo pertence ao inimigo. Mas a igreja, se ela está revestida do poder de Deus, tudo que o inimigo for lhe oferecer para você, o Espírito Santo vai instruir. Não vai, não beba, não fuma, não entra ali porque ali é um lugar de prostituição, não vai naquele lugar porque naquele lugar eu não estou, aleluia. O dinheiro que está oferecendo para você, não é lícito de você tomar posse desse dinheiro porque tem maldição. Está entendendo? Essa porta que você está, aleluia, se for eu que abrir, eu que vou fechar, porque a porta que Deus abre, Ele mesmo fecha, é Ele que fecha, né? Quem você está andando, eu não estou no negócio, né? Vê quem você anda, vê quem você conversa, vê quem você passeia, vê aonde você vai com as pessoas, aleluia. Vê o que a pessoa vai te oferecer, evita o primeiro gole, evita o primeiro cigarro, evita a primeira maconha, evita a primeira droga, evita. Não, eu não quero, eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Eu agora não tenho vergonha de dizer, eu agora sou crente, eu agora sou cristão. Eu tive um encontro com o Senhor está mudando a minha vida. Eu sozinho eu não vou conseguir, mas Jesus estiver ao meu lado, eu vou conseguir. Se Jesus está na minha vida, eu vou conseguir, porque Ele está falando aqui de armadura. Ele está falando aqui de proteção espiritual. Ele está falando aqui de capacete. Capacete é proteção. Você entra numa obra, a primeira coisa que te oferece é o quê? Não, você tem que usar o capacete. Você não pode entrar nessa obra sem um capacete, porque você vai proteger a tua cabeça e o teu corpo. As mesmas coisas é a coisa de Deus. As coisas espirituais do Senhor nos protegem nosso corpo, nossa alma e espírito. Os seus pés têm que estar revestidos. Porque se os seus pés estiverem revestidos do preparamento da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai conduzir os teus passos, vai conduzir os teus pés. Não vai deixar você colocar os teus pés aonde você não pode. Só se Deus permitir. Eu vejo muitos irmãos caídos, porque vai em lugar que Deus não mandou ele ir. Entra no lugar que Deus não mandou ele ir. Está desviado, afastado do Evangelho.
Desde quando você pisar os teus pés no lugar que Deus não manda, aleluia, você já sai dali contaminado. O mesmo chamado que Deus tem que chamar para o grande evangelho do preparamento da palavra do Senhor, o mundo também te chama. Não, aqui você pode vir. Aqui você pode tudo. Aqui nós aceitamos tudo. Você tem que se desviar dessas pessoas. O próprio Deus diz, aleluia, não andeis com maus obreiros. Você tem que andar com Davi. Alabaxu de calabastei. Você tem que andar com Samuel. De manto neve a comanaia. Você tem que andar com Eliseu. De fai a su de fai. Aleluia. Você tem que andar com Jeremias. De cadeblai am florian deleflai. Você tem que andar com Zacarias, que olha para o céu e Deus manda revelação. Você tem que andar com Moisés, que fala boca a boca com Deus. Você tem que andar com Josué, aleluia, que o anjo fala com ele. Debalaia suri, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu estou dando esse discernimento de pessoas, para que você tenha discernimento, visão plena de Deus. Será se eu estou certo com as pessoas que estão andando, ou eu tenho que mudar a minha vida? Você tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar a sua vida. O próprio Moisés disse, quem é de Deus, passa para cá. E quem não, quem for de Coré, fica lá. E começaram o que foi de Deus, começaram a passar para o lado de Moisés. E aqueles que estavam unidos na carne com Coré, ficaram com ele. A terra se abriu, engoliu eles tudo. Mas aqueles ficaram protegidos porque estavam do lado de Moisés. Quem ficou com Josué, até o final entrou na terra prometida e tomou posse das bênçãos de Deus. Alandovar-se terra. Quem ouviu a palavra do profeta Jeremias, aleluia, tudo que ele pregava, pregava a verdade, alcançou salvação. Estamos esperando um grande arrebatamento, aleluia, glória a Deus, Santo poderoso de Israel. Quem estava com Isaac alcançou as vitórias, quem andava com Abraão foi abençoado. Aleluia. Mas tem uma diferença quem andava com Ismael, com Esaú. Você está entendendo? Mas há uma diferença que estava lá de Isaac, porque era o filho da promessa. Aleluia. Aonde Isaac tocava, Deus prosperava. Quem estava com José era abençoado. A fome intensa sobre a face da terra. Aleluia. Mas quando José olhou para o céu e Deus deu aquela visão para ele, aleluia, os seus irmãos se prostrando diante dele, o molho de José era maior do que o molho de José, então entendeu que Deus tinha uma obra com ele, grande, aleluia, e precisou ele ir lá para o Egito, para que lá do Egito, ele alimentasse toda a família dele. Você está entendendo? Um jovem, aleluia, chamado o jovem dos sonhos. Mas os irmãos dele não entendiam que o sono de José ia se cumprir lá na frente, era realidade. Você também tem sonhos. Você sonha também com coisas boas. Mas não deixe que o inimigo tesoure os teus sonhos. Por causa da carnalidade, por causa de algo que, naquele momento, vai te alegrar. Mas quando passa tudo, vem a tristeza. Ninguém está salvo ainda. Nós estamos lutando pela nossa salvação.
Muitas pessoas falam errado. Eu estou salvo, não está salvo ainda. Você está lutando pela tua salvação. O próprio Jesus disse, e a própria palavra diz, aquele que vencer até o fim, estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo disse, combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Ele está dizendo o quê? Que ele já fez tudo o que tinha de fazer. Aí ele diz agora para Deus e para o povo, eu estou pronto para encontrar com meu Deus. Pode me cortar a cabeça. Eu já estou pronto. Aleluia. Pedro olha para aqueles homens, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pode me botar na cruz de cabeça para baixo. Aleluia. E colocaram Pedro de cabeça para baixo. Estevão, aleluia, quando foi apredejado, pediu ainda para que o Senhor Jesus não punisse aquele povo, irmão. Isso que é fé. Que o Senhor perdoasse eles. Porque ele já tinha visto os céus abertos, viu o Filho e viu o Pai, e viu Jesus à direita de Deus. Isso que é fé. Esses homens têm armadura, esses homens têm capacete. E nós estamos lutando por aquele que vai ali em Jerusalém, foi maltratado, foi cuspido, levou bufetadas, aleluia, mas permaneceu como a palavra do profeta disse, aleluia, ele ia como uma ovelha muda para a cruz, por amor da nação, levando aquela cruz pesada, o sangue derramava sobre a tua cabeça e descia sobre o teu corpo, sobre os teus pés, o sangue jorrava pelos teus pés, as tuas pisaduras ficavam em Jerusalém, indo para o monte chamado Monte Caveira, lugar de morte. Simeão, Sirineu, aqueles centurião olhando para aquele homem, olhou para ele. O Simão Sirineu já estava preparado, irmão, para ajudar a levar aquela cruz. Que privilégio. Demantunai. Que privilégio, Simão Sirineu, de ter aquela oportunidade daquele homem olhar para ele. Pastor, já estava preparado, Simão Sirineu, no meio de tantas pessoas, no meio dos discípulos, estava ali andando, João andando também ali, aleluia. Mas o homem olhou para ele, você vai ajudar o judeu, o Cristo, aleluia, que se diz rei do judeu. E ele pegou a cruz e ajudou Jesus a levar a cruz. Aleluia. Mas quem foi crucificado foi o nosso Jesus. Cravo sobre as tuas mãos e sobre os teus pés. Naquele momento não teve intervenção, porque tinha um particular entre Deus e Jesus. Os anjos não poderiam fazer nada, não poderiam intervir. Ei, damanto nébia. Aleluia. A única vez que o anjo veio, aleluia, foi no momento de consolar Jesus antes dele ir para a cruz. Quando os teus suor se transformou em sangue, demandai. Porque ele orava, ele via ele indo para a cruz, ele via o povo pecando, mas ele via quem tinha que morrer na cruz do Calvário. O teu sangue para a purificação. Mas o anjo veio confortar ele. Lá na tentação do diabo contra Jesus, o anjo veio e serviu a ele.
Mas na cruz do Calvário ele ficou só. Pelo amor de mim e você. Na cruz do Calvário ele ficou sozinho. Aleluia. Que ele olha para João e diz: eis aí, João, a tua mãe. Cuida dela. Aleluia. Glória a Deus. Pelo amor de nós. E como é que nós estamos na presença? Nós recebemos a Shekinah, a presença do Senhor. E nós não vigiamos, irmão. Pelo qualquer coisa que nos oferece. E naquele momento a gente esquece que nós somos crentes. Nós esquece que nós somos cristãos. Nós esquece que nós temos uma graça pelas nossas vidas. E nós não vigiamos e de repente você já está lá. Aleluias. Ele olha para o céu. Já chegando a tarde. Aleluia. Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Aleluia. E naquele momento ali, houve trevas. Um grande terremoto. O véu se rasgou em altos e baixos. O sepulcro se abriu. Os santos saíram e começaram a andar em Jerusalém. Naquele momento ali de escuridão, na hora que o Senhor entrega a sua vida para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor vira as costas para ele. Aleluia. E o que passou na vida dos anjos ali, os céus, igreja, como estava o céu naquele momento, sem poder intervir em nada, para se cumprir a palavra. Labá sabachthani. Labá sabachthani. Traduzido: Deus meu, porque tu me desamparaste? Ei, calamanto nabachuri. Ele queria dizer: Deus, Pai, porque tu me desamparaste? Aleluias. Mesmo assim a ti eu entrego o meu espírito. E aí se cumpre a palavra. Glória a Deus. Leva Jesus depois para o sepulcro, igreja. Ao terceiro dia, ninguém ressuscita Jesus. Ele mesmo ressuscita entre os mortos, vence a morte. Aí é onde o Todo-Poderoso Deus diz: vai lá e remove a pedra. Eita, Manaias. Mas Jesus já estava ressuscitado lá. O anjo desce com resplendor. De calabassu, de labachei. Quando aqueles romanos, soldados que estavam ali, que vê os anjos, eles estremecem. Outros saem correndo. Aleluia. Porque o anjo veio em forma de anjo. E assentou sobre a pedra. E debalabassu, belebalai. Aleluia. A pedra estava selada com selo, com anel de Herodes, de Pilatos. Ninguém poderia tocar naquela pedra. Ninguém poderia mexer, porque ali estava selado. Quem mexesse ali era espedaçado, era morto. Tanto a pessoa como a tua família. Ninguém poderia. Mas o anjo do Senhor desceu. E como se fosse uma linha, aquelas cordas ali, e aquela pedra pesada que precisava os 3 romanos para pôr ali no sepulcro. E Jesus estava ressuscitado entre os mortos. Aleluia, oh glória. Aleluia, glória a Deus. E recebe a visita de Maria Madalena, né?
aquela que Jesus expulsou os demônios, a primeira vez Jesus ressuscitado, mas quando ela olha e vê algo diferente. O que vem buscar? Ele não está mais aí. Nós vemos ver o mestre passar o óleo, cuidar ali. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. O mestre já ressuscitou. Aleluia. O que veio buscar? O vivo entre os mortos. Aleluia. Glória a Deus. E quando ela pensa, ó, Jesus aparece para ela. Maria, eita Deus tremendo. Que alegria não ficou aquela mulher. Uma mulher que tinha os espíritos malignos que atormentava ela. Mas quando Jesus estendeu as mãos, o demônio saiu da vida dela. Eu quero dizer que é só Jesus que expulsa os demônios. E nós temos esse privilégio em nome de Jesus expulsar os demônios. A autoridade de Jesus sobre a tua vida, a minha vida, é a armadura de Deus, é o capacete, é o que precisamos. Aleluia. Evita o primeiro convite que não é de Deus. Saia do meio das rodas dos escarnecedores. Porque quem anda nas rodas dos escarnecedores já está falando. É roda de escarnecedores. Porque não vai sair uma palavra boa. Não vai sair um manancial para a tua vida. Não vai vir refúgio para a tua vida. Aleluia. Mas quando você estiver preparado, irmãos, com a armadura de Deus, cheio do Espírito Santo, se Deus falar assim, vai lá e prega o meu evangelho. Aí você vai e prega. Se eles aceitar, o Senhor não vai querer o teu sangue. Aleluia. Mas se eles aceitar a tua palavra, é mais uma alma para o reino de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai conseguir em nome de Jesus. Jesus olhou para aquela mulher. Ia ser morta apredejada. Ele disse, cadê os seus acusadores? A mulher, ela não tinha olhado para trás. Ela estava aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Mas quando Jesus fala, cadê os seus acusadores? Levanta-te. Ela fica de pé e olha para trás. Não viu um acusador. E Jesus, nem eu também te condeno. Porque quem estava diante dela ali, é aquele que tem poder para perdoar pecado. Vai e não peques mais. É isso que Jesus quer dizer para nós. Para nós ir e não pecar mais. Né? Aquele homem lá no tanque de Betesda, Jesus falou a mesma palavra. Levanta-te e anda. Vai e não peques mais. Quantas pessoas Jesus falou isso? Vai e não peques mais. Porque o pecado é um sepulcro de morte. Já diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus gratuito é bom para nós. Porque o pecado traz morte espiritual. O pecado traz fraqueza. E muitas vezes o pecado traz morte física. Mas por quê? Fulano morreu, Ciclano morreu. Porque estava no pecado. Ah, mas ele é crente e morreu. Se ele é crente, morreu, estava em Cristo Jesus, ele sabe para onde ele vai. Mas aquele que morreu sem Jesus também, ele sabe para onde é que ele vai. Morreu sem Cristo,
É julgamento. Já sabe para onde é, né? Quando Jesus estava na cruz, tinha 2 ladrões, né? Um na esquerda e outro na direita, e Jesus ali no meio, né? E um blasfemava contra Jesus, e o outro falava, não, nós merecemos estar aqui, mas esse homem não merece estar aqui. Senhor, lembra de mim quando tu entrar no paraíso. E Jesus disse, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso.